Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, sexta-feira passada, senhora Ana Amélia, inclusive em seu nome, um grupo de senadores, éramos 4, levamos a assinatura de 10 senadores, solicitando à presidente Dilma que vete o aumento que foi concedido ao fundo partidário. Senador Fernando, este ato do Congresso Nacional, para mim e para nós que ali estávamos, revelou-se um deboche com a opinião pública. Veja que o povo ficou revoltado quando a Câmara de Deputados decidiu financiar passagem para as esposas dos deputados. Aquilo não custava quase nada comparado com o que o orçamento foi previsto para o fundo partidário. Um aumento de 2 vezes mais. 2 vezes mais. Ou seja, esse ato nosso da sexta-feira, e o senador também estava presente, esqueci de citar, falava também, e nós falamos ali, da necessidade de um entendimento na nação brasileira. A presidente tem falado em diálogo, e nós temos que participar de diálogo. Eu recebi muita crítica por um artigo que eu publiquei no Globo, sábado, em que eu defendo o entendimento. Entendimento é o mesmo que democracia. Democracia e entendimento é o mesmo. Agora, o entendimento pode ser contra o povo, a favor do povo, quando as elites se unem contra o povo. A forma do entendimento, os objetivos a que a gente pode discutir, mas não querer entendimento. E aí, é que é importante situar o que nós levamos naquele momento do fundo partidário como um pedacinho de algo muito maior que é o orçamento do Estado brasileiro. O entendimento é o orçamento, ou deveria ser. Eu sempre disse, muitas vezes, de que antigamente se fazia a revolução a partir dos morros, das Sierras Maestras, como em Cuba. Para mim, passou esse tempo. Hoje o lugar da revolução é na comissão de orçamento. Eu dizia que se fosse participar da comissão de orçamento, senadora Ana Amélia, eu ia vestido de guerrilheiro. Em vez de metralhadora, levaria o computador. Mas é ali que a gente faz a revolução, conforme a gente usa o dinheiro. Lamentavelmente, os entendimentos feitos para elaborar o orçamento não têm sido de entendimento no sentido do interesse nacional. E eu vou descrever por que disso. Nós fizemos um documento que vai para a sanção presidencial, onde o total de gastos para 2015 é de 2,86 trilhões de reais, incluindo as despesas primárias e financeiras. Esse valor corresponderá a quase 62% do PIB. Isso se as estimativas de estagnação do PIB se confirmarem. Veja bem, a riqueza nacional, 62% dela, bem mais do que a metade, somos nós que decidimos como aplicar, em nome do povo brasileiro. E a verdade é que a sensação que eu tenho é que a gente não faz com a responsabilidade que deveríamos. Eu, nessa ideia de fazer a revolução pelo orçamento, cheguei a entrar na comissão uma vez. Nunca mais eu voltei lá. Porque o que eu vi ali não me atraía e nem me parecia algo onde a gente pudesse ajudar a transformar o Brasil. Devo dizer que esse ano eu quero entrar outra vez na comissão mista do orçamento, para tentar mais uma vez ver se a partir dali a gente pode fazer com que o país escolha entre beneficiar os mais ricos ou os mais pobres e, sobretudo, beneficiar o futuro ou pagar a dívida do passado, como eu vou mostrar aqui, que o nosso orçamento é feito para pagar a dívida do passado. 75% dos gastos, segundo a minha assessoria,
e eu próprio, 75% vai para pagar dívida, só 25% para construir o futuro. E olha que o futuro nós olhamos de uma maneira muito aberta, muito ampla, como eu vou mostrar aqui. Por favor, senador. Senador Cristóvão, Vossa Excelência lembrou muito bem dessa ida que nós fizemos ali ao Palácio do Planalto, a Casa Civil, porque é um contrassenso no momento em que o país só se fala em arroxo, onde grandes obras importantes para o país estão sendo paradas, onde está sendo cortado o orçamento de educação, saúde, arrochando o trabalhador, arrochando a classe produtiva. Não fazia sentido nenhum a gente aumentar o fundo partidário em tamanhos valores. Vossa Excelência também foi de uma felicidade imensa ao fazer um apelo pelo entendimento, porque tudo que nós brasileiros queremos, inclusive os que estão na rua, ali foram justamente porque querem um país caminhando. E não tem como caminhar sem não entender. E isso tem que começar pelo governo. No início do ano, o governo já começou mostrando uma falta de entendimento sem tamanho, onde a gente via que os ministros não se entendiam com o Planalto não se entendia com os ministros. Quando o ministro Barbosa falou sobre o salário naquele momento, foi desautorizado pela presidente. Logo em seguida, tivemos o caso do ministro Levi, no caso do ajuste fiscal, onde ele citou que tinha sido cometido alguns erros passados, recebeu uma reprimenda pública. E agora, mais recentemente, com o ministro das Comunicações, que ousou falar a verdade e também acabou, parece que até vai perder o cargo. Então, o que a gente precisa e faz um apelo é que o governo possa se entender, e Vossa Excelência foi de uma felicidade imensa justamente a ir lá, colocar a mão no vespeiro e propor ao governo, olha, apesar de não fazer parte da base, de ser um parlamentar independente, nós estamos propondo um entendimento para que o país volte a caminhar. Uma proposta sincera e que eu creio ser o que o país está precisando nesse momento. Porque nós estamos numa forma uma crise de credibilidade, tanto da população, quanto do mercado, quanto de tudo, por causa da falta de entendimento. Então, essa é a palavra-chave para o Brasil voltar a andar com segurança. E a gente vê o ministro da Fazenda fazendo de tudo, praticamente vindo aqui, sendo para-choque de tudo, mas não vai conseguir mostrar credibilidade se o governo não se entender, se essa casa não se entender, se o país não se entender. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Medeiros. É estranho que haja pessoas que reajam à ideia do entendimento. Quando eu digo eu sou brasileiro, eu assumi o entendimento. O entendimento de que essa é a minha bandeira. O entendimento de que nós falamos em português e todos têm que aceitar os textos escritos em português. O entendimento de que quando alguém me dá R$1, eu tenho que aceitar em troca de alguma coisa que eu venda ou vice-versa. É o entendimento que faz um país. Quando nós temos razões, hoje em dia, de dizer desconfio dos políticos, desconfio de alguns partidos, desconfio de grupos. Mas desconfiar é uma coisa, dizer não quero me entender é um suicídio nacional. Por isso, ou nos entendemos ou não vamos encontrar saída. Entendimento, por exemplo, senadora Ana Amélia, é dizer esse país vai ter que pagar uma série de compromissos que assumiu. Que eu posso dizer que aqui a senadora Ana Amélia e eu alertamos muitas vezes e que ia dar nisso. Agora tem que cumprir. É o chamado ajuste. Mas entendimento é dizer, vamos fazer um ajuste onde pague por ele quem tem como pagar, não os pobres. Vamos fazer um ajuste em que não se sacrifique a infraestrutura necessária para construir o futuro do país. Vamos fazer um ajuste em que nós vamos compactuar juntos, todos, um acordo. E aí vamos fazer um ajuste no tempo que nós juntos decidimos que é possível. 1 ano, ou 10 anos, ou 5 anos. Um ajuste de choque, como o Fundo Monetário propunha antes, ou um ajuste gradual. Isso só o entendimento vai permitir. Mas, além disso, todo ano
O orçamento devia ser decidido a partir de um entendimento. Entendimento que, sem dúvida alguma, nos obriga a pagar dívidas. Faz parte. Agora, o que não pode é gastar quase tudo pagando a dívida no imediato, quando a gente poderia renegociar essa dívida e pagá-la ao longo de um tempo maior. E aqui eu falo de duas dívidas principais: a dívida financeira e a dívida social. Ninguém vai querer diminuir os recursos aplicados para beneficiar a população pobre, mas temos que entender, isso é o pagamento de uma dívida com o passado, isso não é a construção do futuro. Assumimos compromisso com os bancos, vamos ter que pagar, senão esse país fica fora da lei, e aí o custo é muito maior. Mas como é que é possível, do orçamento total aprovado para 2015, de 2,86 trilhões, que corresponde a mais da metade de toda a riqueza produzida no país, 39,5 destinarmos à amortização da dívida financeira, ou seja, a rolagem dos títulos públicos. Aí você diz, mas a rolagem não pesa no bolso, porque você não está desembolsando, mas pesa sim o pagamento dos juros. 226 bilhões de juros e mais 125 bilhões de outras despesas financeiras, que somam 352 bilhões de reais. Mas quem é que entende o que é que quer dizer 352 bilhões de reais? Eu mostro. Com a educação de todas as crianças do Brasil, de todos os universitários, vamos gastar 240. De juros, 352. Podemos decretar o calote? Não, é burrice. Calote é como você ser sequestrado e não pagar o resgate. Não é inteligente não pagar o resgate. Depois você vê como põe na cadeia o sequestrador. Mas melhor pagar o resgate. Mas pode negociar esses 352. Pode alongar o pagamento dessa dívida para não sacrificar tanto os demais setores. Jogar para o passado tanto dinheiro para o passado, que é 352 bilhões de juros, e 240 para o futuro da educação, que é a educação. A educação é o futuro. Esses valores são extremamente altos quando comparado com os gastos com as funções que se referem. Por exemplo, para o passado, nós somos generosos, pagando a dívida, rolando a dívida, pagando juros, outras despesas financeiras, os benefícios previdenciários, por exemplo. Eu sou parte dos beneficiados dos benefícios previdenciários, porque eu recebo a minha aposentadoria de professor da UNB. Mas, ao me pagar, a nação brasileira está pagando o passado, não o futuro. Está me reembolsando dos desembolsos que eu fiz, assumindo um crédito com a Previdência, que agora eu recebo de volta. Mas é o passado. Até me aposentar, o meu salário era um compromisso com o futuro, porque eu dava aula com a educação. Quando eu saio da folha de pagamento de professor e entro na folha de pagamento de aposentado, eu estou recebendo pelo meu passado, não pelo futuro do Brasil. E eu quero sim receber, porque é uma dívida que a nação brasileira, através da Previdência, contraiu comigo. E eu acho que os banqueiros têm sim que receber, porque nós, por meio dos governos, assumimos uma dívida com eles, mas é com o passado. Pagamento de dívida é gasto com o passado. E aí nós estamos gastando 80,2% do orçamento, incluindo aí a rolagem da dívida. Vamos olhar o futuro, resta 20%. E 20% onde eu coloco educação, ciência, tecnologia, os investimentos do PAC e outros, e coloco também saúde e defesa. A saúde, a gente podia até considerar que é uma dúvida. O gasto com saúde é com o passado ou com o futuro? Na verdade, é com o presente. Saúde é um gasto com o presente, para que cada um de nós não fique doente nem morra antes do tempo. Mesmo assim,
Coloquei aqui como sendo um gasto com o futuro, até porque a pessoa ficando viva vai contribuir com o futuro. E a defesa nacional é um gasto com o futuro, que está defendendo a nação brasileira. Não é um gasto com o passado. Mas os outros, esses gastos, por exemplo, com os benefícios previdenciários, a amortização da dívida, os gastos sociais, que são justíssimos, necessários, mas são gastos para cobrir a dívida social que contraímos no passado, por não termos dado a educação na hora certa ao povo. Agora a gente está pagando a dívida, mas é uma dívida. Os juros, todos esses gastos no orçamento, a gente não pode fechar os olhos, mas pode negociar para pagar de uma maneira que libere recursos para construir o futuro. Para construir o futuro na educação, para construir o futuro na ciência e tecnologia, nas estradas, no setor elétrico, nos diversos setores que as nossas crianças se beneficiarão. É aí que se define se é futuro ou presente. Quer saber se um gasto vai para o passado ou para o futuro? Olha a idade de quem se beneficia. Todos os benefícios que vão para as crianças é comprometido com o futuro. Todos os benefícios que pagos a mim, por exemplo, que já passei dos 70, e que é justo que eu receba, porque eu paguei a contribuição, mas é com o meu passado, não é com o futuro. O futuro é com as minhas netas e meu neto. Aí é o futuro. Nós temos que fazer com que seja modificado a forma como o orçamento é elaborado. De tal maneira que aí a gente possa fazer uma guerrilha em nome do futuro do Brasil. Uma guerrilha. Que é a revolução que a gente precisa fazer nesse país. É olhar o futuro. E o entendimento, como falava o senador Medeiros, o entendimento é na construção desse futuro. Pagando um preço no presente. Renegociando com o passado, não rasgando o contrato, para que o futuro seja construído. Essa deveria ser a tarefa da Comissão de Orçamento, e não colocar mais dinheiro para os partidos. Até porque os partidos têm que ser financiados por seus filiados, por seus simpatizantes, por aqueles que acreditam na mensagem do partido. Eu sou contra financiamento de campanha por empresa, mas eu sou contra hoje também o financiamento público da campanha eleitoral. Para mim, a campanha tem que ser financiada por quem simpatiza, pelos cidadãos e cidadãs. Para isso, tem que baixar o custo, senador Thaídes. Não dá para financiar com dinheiro de cada um os marqueteiros que gastam centenas de milhões de reais. Tem que mudar. Por que a campanha não é olho no olho, como fazia Leonel Brizola falando pela televisão e todo mundo dizia que era um discurso chato? E até podia ser, mas que todos façam discursos chatos e o povo desligue a televisão, se quiser. Olho no olho. E financiamento cidadão. Eu não defendo financiamento estatal, nem financiamento empresarial. Eu defendo financiamento cidadão. Financiamento cidadão das campanhas eleitorais. Em vez disso, a gente colocou dinheiro no orçamento para fundo partidário. Senador Thaídes. Obrigado, senador Cristóvão. Eu coaduno com Vossa Excelência neste último momento aí da sua fala com relação ao financiamento privado de campanha. Eu disse aqui desde 2011 que o financiamento privado de campanha da forma que está hoje no Brasil é uma porteira aberta para a corrupção. Como eu também sou contra o financiamento público. Mas diante de alguns discursos que eu assisti aqui de alguns colegas, eu resolvi realmente debruçar em cima deste tema financiamento de campanha. E devo fazer um pronunciamento ainda essa semana sobre esse tema que é de muita relevância. Mas, senador Cristóvão, eu me lembro que Vossa Excelência, em 2011, 2013, dizia que a nossa economia estava bem, mas estava mal, não é? E esse trocadilho que Vossa Excelência fazia, eu entendia perfeitamente. E o resultado desse vai bem, vai mal, é o resultado que nós hoje estamos assistindo.
O governo gasta muito e gasta mal. Isso nós sabemos. Vossa Excelência, que carrega essa bandeira da educação, com toda competência que lhe é peculiar, a história do FIES, que eu também estou fazendo um estudo e estou buscando informações. O FIES saiu de 2013 de 500 e poucos, de 2 bilhões e pouco para 13 bilhões e meio em 2014. E neste final de semana eu vi um depoimento de uma professora universitária que eu fiquei cabisbaixo. Ela me disse o seguinte, que uma universidade aqui da capital, aqui do Distrito Federal, melhor dizendo, colocou pessoas nas ruas para abordar pessoas para levá-la para a faculdade, fazer o curso. Olha que barbaridade. Essa professora, inclusive, me disse o seguinte, olha, a Taídes, ela me disse, eu não sabia se eu ainda não sei se eu aprovo todo mundo ou se eu reprovo todo mundo, porque eu não estou fazendo profissional para colocar no mercado. Olha a história do FIES que nós vamos trazer para essa tribuna. Olha que crime eleitoral. O seguro defeso é 500 e poucos milhões em 2013, em 2014, 2 bilhões e tanto. Olha que coisa interessante. Mas em 2012, que foi um ano eleitoral, foi 1 bilhão e 200, ou seja, o pescador só recebe seguro defeso em ano eleitoral. O Pronatec, esse curso lindo, belo, esse programa maravilhoso, gastou 15 bilhões e meio. 8 bilhões foi para o ralo, ou seja, esse governo gastou demais. E gastou errado, e agora nós temos, o povo brasileiro está aí para pagar a conta, com essa história de ajuste fiscal. O que o governo tem que fazer é acabar com essa corrupção, equilibrar essas contas e alavancar a nossa economia. É lamentável que nós estamos a assistir, e agora então vem a aprovação da presidente Dilma, 13%, olha o destino, o número 13, o número do PT. Agora não tem outra saída, nós vamos ter que investigar esta ação da presidente Dilma e do ex-presidente Lula no caso da Petrobras. Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Taídes, eu que agradeço, e diria mais, Petrobras, BNDES, Eletrobras, fundos de pensão, e muitos outros setores que foram gerenciados de uma maneira irresponsável, que permitia, e eu fico muito agradecido do senhor trazer a lembrança, permitiu nos trazer aquela sugestão de que a economia está bem, mas não vai bem. Era esse o título. Um texto que eu publiquei com o economista doutor Valderi Rodrigues Júnior, que trabalha comigo. Nós publicamos um texto e que riam dele, debocharam. Eram 13 preocupações, senador Fernando. Vou mandar para o senhor isso. Lamentavelmente, parece que o único dos 13 itens que desapareceu foi a euforia. Porque eu dizia, a euforia cega, não permite ver as coisas erradas que estão aí. Uma delas, o FIES, a maneira como foi feita. Eu falei aqui de futuro e passado. Veja bem, quando uma pessoa entra na universidade e se transforma através da universidade em um profissional, investimos no futuro. Mas quando alguém entra na universidade e não é capaz de seguir o curso, não é capaz de aprender aquilo que lhe é ensinado, não sai dali como profissional competente, nós não investimos no futuro. Investimos no presente daquela pessoa, na ilusão dela de ter um diploma. E eu não vou querer que se tire essa ilusão, e é boa, mesmo que seja ilusão, quando o diploma não reflete o conhecimento. A pessoa tem orgulho, prazer, isso é bom, mas não é o futuro. O futuro é quando se entra na universidade e se aprende para construir a nação que a gente precisa. Mas, senador, eu quero concluir dizendo que hoje eu conversei com a senadora Rose de Freitas, que presidirá a Comissão Mista do Orçamento. Disse para ela, como também falo para o senador Assir Gurgax, que é o líder do meu partido, que esse ano eu quero participar, senador Fernando, e o senhor provavelmente vai participar, porque essa é uma área que lhe interessa,
eu quero participar da comissão do orçamento. E ela disse, está nos jornais, o orçamento não vai encontrar nela, Rose de Freitas, uma pessoa para criar uma cortina de fumaça. Quero discutir o orçamento verdadeiramente e vamos ter que trabalhar com a realidade do Brasil, que é um país em crise e acautelado pelas dificuldades que tem. Hoje, quando eu falei com ela, ela disse também que não vai aceitar que o orçamento seja uma cortina de fumaça que faça a maquiagem dele, orçamento, para enganar. Segundo, que vai ter que fazer um ajuste, mas sem sacrificar o futuro. E vai dar a devida prioridade que a educação merece. Eu espero que, se ela fizer isso, nós vamos ter um bom orçamento. E aí só se precisa uma coisa, senadora Ana Amélia. É a batalha que vamos ter que fazer na hora de avaliar o decreto de contingenciamento. O Poder Executivo vai enviar aqui para o Congresso um decreto de contingenciamento, e nele serão definidas de maneira mais premente quais as prioridades de curto prazo. Haverá certamente diversos flancos para a nossa guerra, nossa guerrilha. Por exemplo, quão importantes serão os programas ligados à educação e à ciência e tecnologia? É aí que a gente vai ver onde o governo olha o futuro ou olha o passado. Quão custoso será o ajuste fiscal? Necessário, mas precisa ser bem dosado. Sobre quem mais incidirá esse custo? É isso, senhora presidente, que eu quero dizer, deixando claro que o orçamento deveria ser a peça mais importante do Poder Legislativo. E eu espero dar minha contribuição neste sentido. Muito obrigado.